Não durma ainda. Antes de fechar os olhos hoje, existe algo que você precisa ouvir. Algo que pode parecer simples, mas que tem o poder de mudar completamente a forma como sua vida está se desenhando. Porque o que você pensa antes de dormir não desaparece. Ele permanece. Ele continua ativo enquanto você descansa. Ele entra na parte mais profunda da sua mente, aquela que não questiona, apenas aceita. E é ali, nesse silêncio, que sua realidade começa a ser construída. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas todas as noites você está programando o seu amanhã, sem perceber, com pensamentos soltos, com preocupações acumuladas, com medos silenciosos, com dúvidas que você nem consegue explicar, ou com fé. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você deitou na cama e sua mente começou a correr, pensando no que deu errado, no que você não conseguiu, no que você teme que aconteça, no que está fora do seu controle. E então você dorme. Mas a sua mente não. Ela continua trabalhando. E tudo aquilo que você alimentou antes de dormir começa a se fortalecer. Napoleon Hill dizia que pensamentos carregados de emoção se tornam forças reais. E existe um momento do dia em que isso se torna ainda mais poderoso. Esse momento é agora, antes de dormir. Porque nesse estado, sua mente está mais aberta do que nunca, mais receptiva, mais vulnerável, mais influenciável. E é exatamente por isso que tantas pessoas vivem ciclos repetidos. Não porque não querem mudar, mas porque estão repetindo os mesmos pensamentos todas as noites, sem perceber. Mas hoje pode ser diferente. Hoje você pode escolher o que vai levar com você para o sono. Hoje você pode decidir o que vai plantar na sua mente. E talvez esse seja o começo de algo que você vinha esperando há muito tempo. Existe algo que poucas pessoas entendem sobre a mente humana. Ela não desliga. Ela continua funcionando mesmo quando você está dormindo. E mais do que isso, ela trabalha com aquilo que você entrega para ela. Se você dorme com medo, ela fortalece o medo. Se você dorme com dúvida, ela fortalece a dúvida. Se você dorme com ansiedade, ela multiplica a ansiedade. Mas existe outro caminho. Se você dorme com fé, algo muda. Não de forma mágica, mas de forma profunda. Napoleon Hill ensinava que a fé é um estado mental que pode ser desenvolvido. Ou seja, não é algo que você espera sentir. É algo que você decide praticar. E a noite é o momento perfeito para isso. Porque quando você reduz o barulho do mundo, você começa a escutar algo diferente. Você começa a se conectar. E aqui entra algo essencial: a oração. Mas não uma oração automática. Não uma repetição vazia. Uma conexão verdadeira. Uma conversa real com Deus. Sem formalidade. Sem palavras perfeitas. Apenas presença. Apenas verdade. Porque Deus não responde apenas palavras. Ele responde intenção. Ele responde sinceridade. Ele responde aquilo que vem de dentro. E quando você começa a falar com Deus antes de dormir, algo começa a se reorganizar dentro de você. Você desacelera. Você solta o controle. Você entrega o que não consegue resolver sozinho. E isso muda tudo. Porque muitas vezes o peso que você carrega não vem da vida, vem da tentativa de controlar tudo. E a oração quebra isso. Ela te lembra que você não precisa carregar tudo sozinho. Que existe direção. Que existe força. Que existe algo maior cuidando do que você ainda não entende. E quando você dorme com essa sensação, o descanso se torna diferente. Mais leve. Mais profundo. Mais restaurador. Agora imagine algo. Imagine que todas as noites, antes de dormir, você alimenta sua mente com clareza, com confiança, com direção. Não com perfeição, mas com intenção.
Isso muda completamente o jogo, porque sua mente começa a reconhecer um novo padrão, e padrões criam resultados. Napoleon Hill observou que pessoas bem-sucedidas treinam a própria mente diariamente. Elas não deixam seus pensamentos ao acaso. Elas escolhem. Elas direcionam. E isso é algo que você também pode fazer. A partir de hoje. Antes de dormir, em vez de pensar no problema, pense no que você quer construir. Em vez de focar no medo, foque na possibilidade. Em vez de repetir dúvidas, repita decisões. E então, fale com Deus. De forma simples. Diga o que você sente. Diga o que você precisa. Mas, acima de tudo, demonstre confiança. Porque existe uma diferença enorme entre pedir com medo e falar com fé. E essa diferença muda a forma como você se posiciona diante da vida. Quando você ora com fé, você não acorda igual. Você acorda com mais clareza, com mais firmeza, com mais direção. E isso começa a refletir nas suas escolhas. E escolhas constroem destinos. Existe um momento silencioso, logo antes de você dormir, em que tudo desacelera. Esse momento é poderoso, porque é ali que sua mente começa a entrar em outro estado, mais profundo, mais sensível, mais aberto. E é exatamente ali que você pode fazer algo que poucas pessoas fazem. Você pode escolher conscientemente o que vai ocupar sua mente. Em vez de deixar pensamentos aleatórios tomarem conta, você pode direcionar. Você pode lembrar a si mesmo quem você está se tornando. Você pode afirmar com calma, com convicção, que sua vida está em construção, que você está evoluindo, que você está sendo guiado. E quando você inclui Deus nesse momento, algo muda ainda mais. Porque você deixa de agir como alguém perdido e começa a agir como alguém conduzido. E essa sensação muda completamente sua energia. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa controlar tudo. Você só precisa confiar no próximo passo. E essa confiança, quando repetida noite após noite, se transforma em algo sólido dentro de você. Uma base, uma estabilidade, uma força silenciosa. Com o tempo, essa prática começa a gerar algo que você talvez nunca tenha experimentado. Paz. Não ausência de problemas, mas ausência de desespero. Você começa a perceber que as coisas ainda acontecem, mas você reage diferente. Com mais calma, com mais clareza, com mais controle emocional. E isso acontece porque sua mente foi treinada. Treinada a não entrar em pânico. Treinada a não exagerar cenários negativos. Treinada a confiar. Napoleon Hill dizia que a repetição cria crença. E crença cria comportamento. E comportamento cria resultados. Então, quando você repete todas as noites uma mentalidade de fé, de direção, de confiança, você começa a se tornar essa pessoa. E então sua vida começa a acompanhar. Porque você passa a agir diferente. Decidir diferente. Persistir mais. E tudo isso começa com algo simples. O que você faz antes de dormir? E existe um ponto ainda mais profundo que poucas pessoas alcançam. Depois de algum tempo praticando isso, a oração deixa de ser apenas um momento do seu dia. Ela começa a se tornar um estado. Você não fala com Deus apenas antes de dormir, você passa a carregar essa conexão durante o dia inteiro. E isso muda tudo. Porque quando você se sente conectado, você não se sente perdido. Quando você se sente guiado, você não se sente sozinho. E quando essa sensação se torna constante, suas decisões começam a mudar de forma natural. Você começa a escolher melhor. Começa a evitar aquilo que te enfraquece. Começa a buscar aquilo que te fortalece. E sem perceber, sua vida começa a tomar outra direção. Napoleon Hill falava sobre algo muito importante.
A mente subconsciente aceita aquilo que é repetido com emoção. E quando você une emoção, fé e repetição, você cria uma força interna extremamente poderosa. Essa força não aparece de forma imediata, mas ela se constrói, dia após dia, no silêncio, sem aplausos, sem reconhecimento, mas com impacto real. Porque o que você faz de forma consistente molda quem você se torna. E quem você se torna define o que você vive. Talvez você esteja esperando uma mudança grande, visível, rápida. Mas a verdade é que as maiores transformações são silenciosas. Elas começam dentro, na forma como você pensa, na forma como você sente, na forma como você interpreta a vida. E então, lentamente, o mundo ao seu redor começa a refletir isso. Você começa a perceber oportunidades que antes ignorava. Começa a reagir com mais inteligência emocional. Começa a ter mais paciência nos momentos difíceis. E tudo isso não veio de fora. Veio daquilo que você começou a alimentar dentro de si todas as noites. É por isso que esse momento antes de dormir é tão poderoso. Porque ele parece pequeno, mas carrega um impacto enorme. E quando você trata esse momento com consciência, você deixa de viver no automático e passa a viver com intenção. E talvez esse seja o verdadeiro ponto de virada. Não quando tudo muda ao seu redor, mas quando você finalmente muda por dentro. E a partir daí, a vida começa a acompanhar. Agora, antes de você fechar os olhos hoje, lembre-se disso. Você não está apenas indo dormir. Você está entrando em um dos momentos mais importantes do seu dia. Um momento onde sua mente está aberta, onde sua consciência está receptiva, onde suas emoções têm mais força. Não desperdice isso. Não leve preocupação. Não leve medo. Leve intenção. Leve fé. Leve conexão. Fale com Deus. Mesmo que seja simples, mesmo que seja curto, mas seja verdadeiro. E então, durma com a certeza de que você fez algo diferente hoje. E pequenas mudanças, quando repetidas, criam grandes transformações. Se essa mensagem falou com você, se você sentiu algo diferente enquanto ouvia, então esse é o seu sinal. Se inscreva agora no canal, porque aqui nós construímos algo que vai além da motivação. Nós construímos mentalidade, consciência, direção. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir isso antes de dormir hoje. E se você quiser dar um passo a mais, comenta aqui embaixo. Hoje eu escolho paz. Eu leio todos os comentários. E isso pode ser o começo de algo muito maior. Agora sim, durma. Mas durma diferente. Porque quando você muda o que leva para a mente, você muda o que a vida devolve. Nos vemos no próximo vídeo.